Olá pessoal, nessa terceira parte da aula sobre analisadores léxicos, nós vamos focar nos aspectos responsáveis pela implementação de um analisador léxico em alguma linguagem de programação, tá? Então nessa aula nós vamos tratar as questões para fazer realmente o scanning dos lexemas, né, do nosso código-fonte, e nos preocupar como vamos dar a saída da geração dos tokens para o reconhecimento dos padrões importantes para uma linguagem de programação. Então, o que a gente vai focar agora é definir, né, já que a gente já sabe o que é o analisador léxico, né, e o que ele deve ter como entrada e como saída na sua fase, e a gente vai estudar como fazer a implementação dessa fase da análise, dessa fase do processo de compilação. Tá? Então a gente vai se preocupar agora em alguns aspectos importantes para fazer essa implementação. Então vamos lá. O primeiro problema que a gente vai ter é, para fazer o meu analisador léxico, eu vou ter que ler a entrada caractere por caractere, tá? E isso é ruim. Tá? Então a gente tem algumas situações em que eu preciso retroceder. Por exemplo, eu estou lendo aqui se, espaço, argumento, espaço, menor que 1. Tá? Em algum momento, pode ser que eu tenha outros caracteres que devem ser lidos para que eu possa definir qual o padrão que está antes desse caractere. Tá? Então, o que acontece é que em alguns momentos eu vou ter que retroceder a minha leitura para poder definir o padrão que eu quero encontrar. Tá? Mas só que se a gente fizer caractere por caractere, de um a um, durante todo o nosso código, isso vai ser ineficiente. Tá? A gente vai ter um custo computacional muito grande para fazer isso. Então, uma possível solução seria usar um buffer, né? E um ponteiro que vai apontar para o caractere atual. Sempre que eu chegar ao fim desse meu buffer, eu vou recarregar o buffer. E aí, se eu precisar em algum momento, eu vou retroceder dentro do meu buffer para fazer a análise que eu quero dos tokens que eu vou precisar retornar, tá? O problema é que se eu tiver só um buffer, né, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Eu estou no extremo do meu buffer, carreguei o buffer desse tamanho, e o meu extremo é o menor. Tá? Aí eu vou recarregar o próximo buffer. O próximo buffer é o elemento 1. Tá? O problema é que para que eu possa retroceder, eu vou ter que voltar para recarregar o buffer anterior. E por que eu teria que retroceder nesse caso? O que acontece é, olha, eu tenho um símbolo de menor igual. A gente vai ver mais à frente que esse símbolo de menor igual, ele pode representar outro token, né? Que pode ser, aliás, o símbolo de menor, perdão. Esse símbolo de menor, ele pode ser representado como mais para frente um menor igual. Só que eu não posso chegar e, à medida que eu leio só o menor, afirmar que ele vai ser o token menor. Porque eu tenho que ler o próximo caractere, e como o próximo caractere para esse exemplo é o número 1, aí eu posso afirmar categoricamente que essa próxima leitura não faz parte do padrão que poderia ser de operador relacional, né? Então, dessa forma, eu teria que retroceder para poder ler de novo o 1 e começar a tentar identificar outro padrão, que no caso seria o próprio 1, um numeral. Tá? Então, essas questões, para usar só um buffer, geram um certo problema. Então, uma estratégia que a gente precisa utilizar é um buffer duplo, tá? Para facilitar essa nossa definição dos caracteres de leitura. Então, se eu tenho um buffer duplo, eu posso retroceder e não me preocupar com a relação, porque eu tenho ainda, por exemplo, a metade de um elemento e aí eu sei que esse outro ainda está carregado. Então eu não preciso carregar novamente um buffer anterior. Se eu usar um buffer duplo,
eu posso fazer essa relação entre um e outro elemento para definir melhor os meus tokens a partir dos lexemas que eu vou encontrar no meu código. Para ilustrar melhor essa ideia dos buffers de entrada, então vamos considerar que cada buffer possui o mesmo tamanho n. Tá? Esse n vai ser definido por padrão suficientemente grande para que a gente possa ter uma análise rápida, né, e consistente. Então, uma vez que o lexema é encontrado, a gente vai considerar esse ponteiro forward para apontar para o caractere mais à direita, ou seja, o último desse lexema. Então, suponha que nós temos no nosso código o seguinte comando de atribuição. A variável E recebe m vezes c, exponenciação, tá? Esse lexema aqui é o lexema de exponenciação, representaria, por exemplo, c elevado a 2, né, na computação. E a gente vai considerar um caractere especial, que é o EOF, para dizer que é o end of file, simplesmente para dizer que acabou a leitura do nosso arquivo de leitura, né, do nosso código fonte. Então, o que acontece? O nosso lexem begin vai começar a análise aqui. E aí, logo em seguida, eu tenho o for para o próximo. Na próximo caractere que eu for ler, o 2, isso me permite dizer que esse padrão aqui não é completo. Mas quando a gente for analisar a teoria dos autômatos, a gente vai verificar que um autômato vai definir que esse padrão aqui retorna o padrão de exponenciação à medida que ele vai ler outro caractere diferente do que poderia ser encontrado dentro de um padrão. Então, o nosso for que estaria aqui, ele passa a retroceder para que o lexem begin possa fazer a leitura a partir do próximo caractere. Tá? Então, o que vai acontecer nessa nossa análise é que a gente vai ter que testar principalmente duas coisas, né? Quando for avançar o nosso forward, que é testar se chegamos ao fim dos buffers, ou seja, o buffer vai ter o fim. Então, a gente vai ver se vai testar e vai chegar no fim. Ou ainda, testar se o caractere apontado por esse elemento faz parte do lexema. Então, o que a gente vai fazer são esses dois testes. E aí a gente vai ter o auxílio de autômatos para fazer essa validação. Dessa forma, a gente vai considerar ainda que os padrões vão ser pré-estabelecidos por nós para a nossa linguagem. Tá? Assim, definidas as questões da problemática com relação à leitura do nosso código-fonte, né? Entendendo que o buffer duplo seria uma melhor opção para se trabalhar com a leitura dos caracteres e montar os nossos lexemas, logo em seguida identificar os padrões e em seguida demarcar os nossos tokens. A gente precisa entender como eu vou traduzir os padrões em código, né, para formar os nossos tokens. Então, por exemplo, a palavra reservada, as declarações, algoritmo, inteiro, real, atribuir, ler, imprimir, seria a definição das 3 primeiras letras, como o padrão específico da leitura desse conjunto de caracteres. Nós teríamos o operador arith, que é o operador aritmético, né, que seria multiplicação, divisão, soma e subtração. Teríamos o padrão op-rel, que seriam os operadores relacionais, menor igual, menor, menor igual, maior igual e diferente, né, de menor a maior. Tá? Operador booleano, o i e o ou. O delimitador, que seria os 2 pontos. Finalmente, o abre parênteses, que seria esse, e o fecha parênteses, FP.
As variáveis do nosso código serão sequência de letras ou números que começam com letra minúscula, tá? Esse detalhe é importante, começam com letra minúscula. O num i são sequências de dígitos sem vírgula, que é o inteiro, e o num r são sequências de dígitos com a vírgula, né? E, finalmente, sequência de caracteres envolvidas por aspas seriam as strings. Dessa forma, nós vamos usar a estratégia dos diagramas de estados, tá? Logicamente com as suas funções de transição, para facilitar a lógica do reconhecimento desses padrões. Então, nós vamos atrelar, de certa forma, a teoria dos autômatos, né? E vamos definir um formato de programação de acordo com os diagramas para a nossa linguagem, ou seja, para o reconhecimento dos nossos padrões. Então, nós vamos ter um conjunto finito de estados, né? Se a gente definir teoricamente um autômato finito determinístico, que, por exemplo, um autômato AF, por exemplo, ele é uma tupla que tem um Q, um alfabeto, uma função de transição, um estado inicial e um conjunto de estados finais de aceitação, né? Se a gente definir isso, nós vamos conseguir, a partir dessa estratégia, montar um autômato que vai definir todos os padrões da nossa linguagem à medida que vai lendo os caracteres do nosso código-fonte. Então, o nosso código-fonte vai ser uma palavra da linguagem, e essa linguagem é que vai reconhecer e retornar os padrões de tokens para o nosso analisador sintático, né? O léxico vai fazer esse reconhecimento. Só que a gente tem um detalhe legal aqui, tá? Esse asterisco é importante. Nós vamos considerar que em alguns estados de aceitação, esse asterisco que eu vou definir visualmente neles vai indicar que é necessário retroceder a análise do buffer, do caractere. Porque esse retrocesso vai me permitir validar um novo padrão a ser reconhecido. Tá? Então, essa é a estratégia que a gente vai utilizar para definir as questões do nosso analisador léxico. Portanto, vamos entender melhor a ideia dos autômatos finitos, tá? Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, aqui a definição para os operadores relacionais, né? De maior igual, menor igual, né? De igualdade. E vamos supor que aqui é o nosso estado inicial. À medida que eu tenho um código, por exemplo, var 1 menor igual a 10. O que acontece na hora que eu estou fazendo a leitura? Perceba que eu vou ter um autômato completo, que primeiro, quando eu estiver fazendo a leitura de var 1, vai reconhecer isso como sendo um padrão variável, e aí vai atrelar todas aquelas questões que a gente já comentou sobre a tabela de símbolos, ok? De símbolos. Aí agora o meu lexema, né? Eu estou aqui no estado inicial, ele vai ler o menor. Então, do estado inicial, ele lê o menor, vem para esse estado. O que acontece? O próximo caractere que ele vai ler é o igual. Quando eu leio o meu igual, eu já posso automaticamente afirmar categoricamente que ele vai ser um operador relacional de menor igual. Então, ele está aqui e já me retorna um padrão encontrado, que é o padrão OP rel menor igual. Que é o que a gente acabou de definir aqui, ó. OP relacional menor igual. Então, foi definido esse padrão. O que acontece? Se eu fosse fazer a análise do meu autômato completo, eu voltaria para o estado inicial. E aí permaneceria fazendo a leitura. Perceba que agora, na minha análise completa, eu teria que ter um caminho que me levasse para encontrar que isso aqui é um número
que vai ser reconhecido o 10 como um padrão número, tá? Ok, esse é um primeiro exemplo. Agora vamos considerar um segundo exemplo que eu tenho var1 menor do que 10. O que vai acontecer? Da mesma forma, esse var1 se enquadra no mesmo padrão de variáveis, e aí eu vou ter um caminho que vai me levar a um estado final que vai retornar isso como sendo uma variável, um identificador. Logo em seguida, eu vou para o meu estado inicial. Ao ler o símbolo de menor, eu sigo esse caminho, li o símbolo de menor e estou bem aqui, ó. O que é isso aqui? É um espaço. Então, qual é o caractere que vai entrar? Qual caminho? Vai entrar no outro, né? Então, ele vai entrar no outro. O que é que vai acontecer? Ele vai retornar dizendo que isso aqui é um operador relacional de menor. E esse asterisco me permite dizer que eu vou ter que retroceder, porque eu já li o outro, eu já fiz a leitura desse vazio e estou aqui, ó. Isso vai me permitir afirmar que eu vou ter que retroceder para na próxima análise dos meus diagramas eu volto para ler o caractere vazio, tá? Dessa forma eu consigo controlar o início e o fim de cada padrão que eu vou identificar. O fim do padrão que foi identificado, e aí eu volto um caractere para dizer que a partir dali eu vou tentar encontrar os novos padrões do meu autômato. Então, em sumo, pessoal, o nosso analisador léxico, ele vai ser um autômato finito, determinístico, com essa extensão do retrocesso para alguns padrões que eu vou reconhecer. Tá? Então, eu vou ter que fazer um autômato gigantesco que me permita ir reconhecendo os padrões e voltando para o estado inicial. Reconhecendo os padrões e voltando para o estado inicial à medida que eu vou fazendo a leitura dos meus caracteres. Tá? Então, essa é a ideia por trás da análise léxica que a gente vai fazer. O que a gente precisa agora é retornar os conhecimentos para definir o nosso autômato de forma correta, considerando o alfabeto da linguagem de programação que a gente vai trabalhar. Tá? Então, um pequeno exercício aqui para a gente definir mais claramente essa ideia. Vamos criar AFDs para reconhecer números inteiros, tá? Número int. E vamos criar AFDs para reconhecer os números reais. Ou seja, mais 1000, menos 2 é inteiro, 00231 é inteiro, 241441 é inteiro. Agora, se eu tiver mais 1000.0, menos 0.50, 0.310, vai ser o número real. Tá? Esses números .50 a gente não vai validar para esse exercício como números válidos. Tá? Então, a gente vai considerar que são erros léxicos. Eles não se encaixam em nenhum padrão de números que a gente vai definir. Obviamente, em algumas linguagens, eles podem ser aceitos e é só que a gente faça uma adaptação nos autômatos que vamos definir. Então, vamos considerar esse primeiro exemplo para entender melhor. Vamos lá. Bom, então, como é que eu vou definir um autômato para reconhecer números inteiros? Primeiro ponto, o nosso alfabeto aqui inicial, ele vai ser um alfabeto que permite a leitura do mais, que permite a leitura do menos e permite a leitura de dígito. Tá? Ainda outro, que é um padrão que ele está considerando. Então, o que seria o nosso dígito? Simplesmente qualquer valor entre 1 até o 9. Né? Aí eu teria o padrão, digamos, de mais e menos. Né? Poderia sinal, vamos considerar com o nome sinal. Pode ser o mais ou menos, né? Ou ainda o vazio. Pode ser que eu não tenha sinal nenhum. E finalmente o padrão outro,
vamos considerar todos os símbolos do alfabeto, né? Considerando que eu tenho A, B, C, D, E, F, espaço, todos os símbolos que podem ser escritos, menos, né, o conjunto do que representa o dígito e menos o que representa o sinal. Tá? Então, essa é a exceção, o outro é a exceção. Ok, então como é que eu poderia fazer um autômato para definir, por exemplo, lendo o 1000 e retornar que ele vai ser um número? Então, vamos considerar o estado inicial aqui. Eu posso ler mais, posso ler menos, ou posso ir diretamente com a leitura do dígito, que seria, por exemplo, não ler nenhum elemento desse, né? Nenhum sinal. Então, ao ler mais, ele vem para cá. Então, vamos considerar essa cadeia aqui, ó. Mais 1000. Ao ler o mais, ele vem para cá. Dígito, ele lê o 1, vem para cá. Depois, ele lê 3 dígitos, que são 3 zeros. 1, 2, 3. Ele está no zero aqui. No próximo elemento que ele for ler, que é o outro, ele aplica dizendo que é um número inteiro. Então, por que eu tenho que ter esse retrocesso bem aqui? Suponha que eu tenho agora uma definição A, recebe mais 1000, ponto e vírgula. Tá? A recebe mais 1000, ponto e vírgula. Vamos botar aqui ponto e vírgula. Uma instrução simples em várias linguagens de programação. O que vai acontecer? Lá no meu autômato maior, eu vou ter reconhecido A como uma variável. Lá no meu autômato maior, eu vou ter reconhecido igual como um operador, né, de atribuição. E vou chegar agora para fazer a leitura nesse ponto. Então, estou no mais, estou no estado inicial. Leio o mais, vamos considerar aqui como sendo o estado 0, estado 1, estado 2 e estado 3. Então, no estado 0, ao ler o mais, eu vou para o estado 1. No estado 1, ao ler o dígito 1, né, qualquer coisa do dígito, que é o símbolo 1, por exemplo, eu vou para o estado 2. Ao ler no estado 2 o dígito 0, eu permaneço em 2. Né? Ao ler o dígito 0, permaneço em 2. E ao ler o dígito 0, permaneço em 2. Então, eu estou no estado 2. Agora, eu vou ler o ponto e vírgula. O meu ponto e vírgula faz parte do símbolo outro, né? Dos símbolos outros. Então, ao ler o ponto e vírgula, eu vou para o estado 3. Estou agora na leitura bem aqui, ó. Certo? Eu nem sei que caractere é esse aqui. Pode ser um espaço, pode ser uma quebra de linha, pode ser qualquer coisa. Mas eu estou aqui com o estado 3. O estado 3 é um estado de aceitação. Então, automaticamente, eu sei que mais 1000 vai ser um token, né, um padrão do tipo num_int. Acabei de falar isso. Entretanto, perceba que eu perdi a leitura do ponto e vírgula. Por isso, eu preciso fazer o retrocesso. Quando eu faço o retrocesso, eu volto para o estado inicial do meu autômato principal e volto a leitura para cá. Porque eu ainda preciso reconhecer esse padrão ponto e vírgula. Né? Eu pulei na hora que eu fiz isso. Então, por isso, em alguns casos, em alguns padrões, eu tenho que voltar para fazer o retrocesso, para começar mais uma vez a leitura e o entendimento desse padrão. Ok? Então, essa é a ideia por trás do nosso autômato estendido, na relação de retrocesso. Então, eu posso ir fazendo as minhas partes de reconhecimento de padrões. A gente viu lá em LFA, linguagens formais, que eu posso juntar os autômatos, né? A partir de uma união desses conjuntos, né? Dessas definições de conjuntos. Então, vamos agora para o segundo exemplo. Vamos fazer os números reais. Então, os números reais eu já teria um pouquinho mais de análise, né? Então, o que acontece? Até o ponto, eu teria praticamente a semelhança com o número inteiro. Então, vamos pegar, por exemplo, mais 1000.0. Considerando o estado 0, estado 1, estado 2, estado 3,
estado 4, e o estado de aceitação é o 5. Lendo o estado 0 ou mais, ele vai para o estado 1. Leio o dígito 1, ele vai para o estado 2. E aí eu permaneço até encontrar um ponto. Na hora em que eu encontrar um ponto, eu vou para o estado 3. No estado 3, eu posso ler um dígito, porque eu tenho que ter pelo menos um, tá? A gente viu que o 30 ponto não é aceito. Então, eu leio pelo menos um dígito, e aí eu posso ficar lendo várias coisas, vários dígitos. Mas se eu encontrar algo diferente de dígito, eu retorno dizendo que é um número real, digo que é um número real, cai dentro do padrão de número real, e uso o retrocesso para continuar a leitura do meu buffer, né? Da análise das cadeias no meu analisador léxico. Então, se a gente pegar aqui menos 0,50, o que vai acontecer é o nosso estado 0, ao ler o símbolo menos, leva para o estado 1. O nosso estado 1, ao ler um dígito, que é o 0, leva para o estado 2. No estado 2, ao ler o ponto, eu vou para o estado 3. Finalmente, no estado 3, ao ler um dígito, eu vou para o estado 4. E ao ler outro dígito, que é o 0, eu permaneço no estado 4. Agora, suponha que eu esteja lendo um conjunto de atribuição. Suponha que eu tenha aqui um ponto e vírgula, ou, sei lá, algum erro léxico, por exemplo. Não sei, vamos supor que depois desse ponto 50 aqui eu coloquei um A. Está errado o meu código, coloquei um A. Então, na hora em que eu li o ponto, o espaço, outro caractere, ele identificou que isso aqui pertence ao padrão número real. E lembrando que eu já estava aqui na leitura. Então, eu vou ter que... Já fiz a leitura dessa parte. Então, eu vou ter que retroceder para poder continuar a análise a partir desse elemento que está aqui. Tá? Então, essa seria, por exemplo, um autômato, um AFD, para reconhecer os números reais com essas características. Perceba que o ponto 50 não vai ser reconhecido, né? Eu posso fazer uma modificação aqui para ele reconhecer também o ponto 50. Mas nesse caso ele não vai ser reconhecido, porque o estado 0, ao ler o ponto, ele não tem nenhum direcionamento, né? Mas, por exemplo, se eu colocasse o estado 0 para ler o ponto, né, eu poderia levar, por exemplo, com um lambda transição aqui. A gente sabe que com lambda transição eu posso trocar, né? Eu posso mudar para um autômato finito determinístico. Basta apenas que eu faça o fecho das transições. E aí, com o lambda transição, eu poderia dizer que ele aceita o ponto 50 agora, né? Porque do estado 0, ao ler nada, ele vem para o estado 2, ponto 50, e aí ele iria aceitar esse elemento aqui, né? Já não iria aceitar esse, porque eu não tenho essa opção. Mas eu posso fazer modificações e, à medida que eu julgar necessário, eu posso utilizar na minha linguagem para reconhecer um conjunto de caracteres como um padrão que eu queira usar. Bom, então, para a gente finalizar essa aula, essa parte, né, nessa aula número 3, a parte 3, vamos entender que eu posso, por exemplo, juntar os diagramas que eu desenvolvo para montar um único autômato e fazer a validação de vários padrões ao mesmo tempo, à medida que eu vou fazendo a leitura. Tá? Então, vamos supor um arquivo em que eu tenha números nesse arquivo, por exemplo, 100, 0, 0.1, A 10.7. Tá? Então, vamos supor que eu tenho vários números nesse arquivo. Na hora em que eu implemento a união entre os meus diagramas, eu posso automaticamente fazer a checagem e reconhecer todos os elementos de cada padrão que contém nessa leitura, nessa sequência de caracteres. Então, por exemplo, suponha que eu esteja aqui, né? Vamos colocar aqui um mais 10.7. Então, eu estou aqui fazendo a leitura, tá?
e aí estou no meu estado inicial. Eu processo um dígito. À medida que eu leio um dígito, né? Estou aqui no estado inicial, vou ler o dígito 1, aqui, leio o dígito 1, vou para esse estado. Posso ler vários dígitos. Então, leio 0, permaneço nesse estado, permaneço nesse estado. Na hora em que eu encontrar outro caractere, que seria o espaço, né? Aqui eu teria um espaço, eu jogo dizendo que eu encontrei o 100, que pertence ao padrão no int. Lembrando que eu vou agora retroceder a leitura, porque eu já tinha feito a leitura desse espaço, né? Já estaria apto a fazer a leitura do 0, e aí com um asterisco eu volto para fazer essa leitura do espaço. Então, eu estou agora, fiz a leitura, né? Então, volto aqui, já estou apto a ler o meu espaço. Tenho algum caractere que leva para cá o espaço? Não tem. Então, eu elimino, porque ele não pertence a nenhum padrão. Lembrando sempre que o nosso analisador léxico não vai dar erro aqui, porque ele elimina os espaços vazios, né? Então, a gente pode até criar, ele elimina os espaços. A gente pode até criar um autômato, né, que também faz essa eliminação sem se preocupar muito com um erro léxico associado a esses espaços. Pois bem, agora eu elimino, vou agora fazer a leitura do 0. Na hora em que eu leio o 0, apenas um dígito. Próximo elemento, estou aqui agora, é um vazio. Ao ler o vazio, ele retorna também lá o 0, dizendo que é um int. E como eu já fiz a leitura do vazio, eu retrocedo e estou agora no vazio. Lembrando sempre que ele vai eliminar, então o vazio já foi. Próximo ponto, ele vai ler o 0. Então, leia um dígito, encontrou um ponto, vem para cá e encontrou mais um dígito. Encontrou mais um dígito, vem para cá. O que acontece? A leitura agora do espaço vazio. Espaço vazio é o outro elemento. E aí ele vai encontrar 0.1 como sendo um número real. Da mesma forma, vai retroceder, vai ficar nesse ponto. E aí como a gente vai ter um autômatozinho aqui, que é do estado inicial, ao ler um espaço vazio, ele desconsidera, ele vai para frente. Então, a gente vai e ler agora o símbolo A. Da mesma forma que a gente não tem esse símbolo A no padrão, ele também vai desconsiderar que não é um padrão reconhecido. E aí a gente vem para o mais. A leitura do mais vem para esse estado, lê o 1, lê o 0, permanece aqui. E aí ele lê o ponto, lê um dígito que é o 7 e está aqui. Logo em seguida, ele vai ler ou um espaço ou um end of file, para dizer que é o final de arquivo, e aí ele vai recair nesse outro, levando para o estado de aceitação e assumindo que mais 10.7 também é um número real. Tá? Então, todo esse processamento aqui vai sendo realizado, lembrando sempre que eu posso utilizar buffers aqui, né? Em uma estratégia mais elaborada, eu posso paralelizar, lógico, gerenciando bem os meus buffers, para que eu possa fazer essa análise léxica de forma mais rápida e otimizada. Tá? Lembrando sempre que a análise léxica ela leva em torno de 75% do tempo de compilação. Então, digamos assim, é a parte mais crítica em termos de tempo para ser computada no processo total de compilação. Então, qualquer estratégia que a gente utilizar para agilizar, consequentemente, a gente vai diminuir, né, o tempo necessário para fazer a compilação do nosso código e, em outras palavras, otimizar o nosso compilador.